tema da minha pregação hoje é a salvação vem de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esses dois versículos, basicamente, dos 16 capítulos de Romanos, aqui tem o grande tema da epístola, o grande tema da carta de Paulo: a proclamação da salvação mediante a fé. Esses dois versículos são tão importantes, mas tão importantes, que foi justamente por conta deles que aconteceu a Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero, então, pega as suas 95 teses e fixa na porta da capela do castelo de Wittenberg. E, coincidentemente, nós estamos pregando Romanos corrido. Nós estamos aí há alguns dias de 500 anos da Reforma Protestante. Hoje é dia 25, né? Dia 31. Reforma Protestante fará 500 anos desse ato de Lutero, com base em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e também versículo 17. No versículo 16 e 17, tem o grande tema da epístola. No versículo 16, ele fala o tema, e depois no versículo 17, como nós lemos aqui, Paulo dá uma explicação geral. Então, a partir do versículo 18, ele começa a verdadeiramente falar o que ele queria dizer com essa doutrina maravilhosa da justificação pela fé. Como eu disse, esses versículos foram responsáveis pela Reforma Protestante e são, de fato, a base, o alicerce de nós que somos protestantes porque viemos de lá. Portanto, ele é o nosso alicerce. Na época de Lutero, foi o alicerce contra o papado. Hoje em dia, continua sendo o nosso alicerce contra a Igreja Católica, mas não só contra eles. Contra o Adventismo do sétimo dia, contra o Testemunho de Jeová, e até contra mesmo nossos irmãos pentecostais, que teimam em pregar a justificação pelas obras, a salvação com base naquilo que nós fazemos, e não com base naquilo que Cristo Jesus fez. Portanto, o versículo 16 e 17 é uma oposição a toda e qualquer justificativa do homem salvar-se a si mesmo. O justo viverá pela fé. Ele vem mostrar justamente que o homem não tem o poder de ser salvo por conta daquilo que ele faz. E é por isso que ele precisa de fé, a fé que vem de Deus. Nem a fé que nós obtemos é nossa, nem a fé que nós temos é nossa. Como Paulo também diz em Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé que nós temos, não vem de nós, mas é dom de Deus. Dom você pode trocar também por presente. Dom significa presente. Presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, o entendimento dessa doutrina da justificação pela fé, de que a salvação vem exclusivamente de Deus, é crucial na minha e na sua vida, é crucial na evangelização, porque, ora, se eu e você não compreendemos a doutrina da justificação pela fé, como que nós vamos evangelizar? Não tem possibilidade. Se você tem um entendimento errado, você vai evangelizar de forma errada. Daí você vai sair falando lorota, dizendo para as pessoas: guarde os mandamentos e seja salvo. E a pessoa não vai conseguir guardar esses mandamentos, e por isso vai viver angustiada. Semana passada, lembra a ilustração que eu disse? Imagine que você estivesse na sua casa, e de repente você recebe um telefonema de um vizinho, de uma pessoa que foi criada a vida inteira na rua da sua casa, e aquela pessoa ímpia, prestes a morrer no hospital, ela só lembra de você. Então ela liga e diz: chama o fulano. O fulano que é crente, porque sabe que você é crente, sabe que você é cristão, sabe que você vai à igreja. Chama o fulano que eu sei que ele vai dizer palavras que vão me confortar nesse momento difícil. Nada que você diga para aquela pessoa, a não ser que traga alívio imediato para ela, irá tranquilizá-la. Não adianta você chegar e falar: olha, por que você não me ouviu antes? Se você tivesse um estilo de vida igual eu tenho, frequentasse os cultos, fizesse isso, fizesse aquilo, daí então você seria salvo. Meu irmão, ele não vai ter mais tempo. Você precisa de algo que traga um alívio instantâneo. E se você não souber a justificação pela fé, que a salvação vem apenas de Deus e não por conta daquilo que nós fazemos, aquela pessoa vai morrer angustiada e vai se perder. Eu quero passar alguns princípios então aqui. Primeiro princípio: não se envergonhe do evangelho. Você pode falar para a pessoa do seu lado: não se envergonhe do evangelho. Paulo aqui, ele usa um estilo chamado litotes, ou seja, ele diz algo que ele gosta de forma negativa. Quando ele diz: não me envergonhe do evangelho,
O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, eu me orgulho do Evangelho. Mas nós temos que pensar, por que será que de fato Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho? Ora, porque havia pessoas que tinham vergonha. Ou até mesmo ele podia ser tentado a ter vergonha do Evangelho, daquilo que ele cria. Pastor, mas é possível homem de Deus ter esse pensamento? É claro que sim. Timóteo teve. Tanto é que Paulo aconselha Timóteo: não se envergonhe das minhas algemas, porque Paulo estava preso por conta do Evangelho. Lembra Pedro? Pedro negou veementemente a Cristo. Às vezes você acha que não passa pela nossa cabeça. Eu vou falar que eu sou crente aqui. Não, ninguém é crente. O que vão falar de mim? Quantos aqui já assistiram aquele filme Deus Não Está Morto? Você não assistiu, desafio você a assistir. Excelente filme. Tem uma parte no começo do filme onde tem um cristão que ele está no primeiro dia na universidade, onde as pessoas são muito intelectuais. E então o professor dele, ateu de tudo, um filósofo, ou metido a filósofo, e ele então começa a citar vários homens, vários filósofos, vários grandes pensadores que tinham algo em comum, não criam em Deus. Ele diz assim: olha, para que nós possamos prosseguir essa matéria sem problema algum, eu vou passar uma folha para vocês, e vocês escrevam assim: olha, Deus está morto. E assina embaixo. E então é óbvio, todos escrevendo, Deus está morto, Deus está morto. Ele começa a dar os argumentos dele. E então o rapaz, crente mesmo, diz: eu não posso fazer isso. E aquele professor então já começa a incitar ele: por que não? Você acredita em Deus? E começa a falar um monte de coisa. E então desafia ele a provar a tese de que de fato Deus existe. O interessante é que esse rapaz, e o filme gira em torno disso, ele provar que Deus existe, enquanto o professor prova o contrário. Mas quantos não são tentados às vezes a negar a nossa fé? Somos tentados constantemente, há diversas razões para isso. Convenhamos, hoje em dia, até que se dizer que é cristão, dependendo da linha teológica que você segue, as pessoas podem até pensar: esse cara pensa um pouquinho mais. Mas você sabe, antigamente, era só você dizer que é cristão, você já era tido como iletrado, como ignorante. Sempre os cristãos foram achados ignorantes dessa forma. Os sábios sempre acharam ridículos, porque nós achamos... Porque eles dizem: olha, tudo para eles vem de fé, provém de fé. Chega lá na sua escola, ou na sua faculdade, quando o professor estiver explicando teoria da evolução, que até hoje é teoria, interessante que até hoje é teoria, diz para eles que você crê no criacionismo, de que de fato Deus fez o homem ali do barrinho, soprou, e então viveu. Depois, para fazer a mulher, fez o homem dormir, arrancou uma costela, fez, tapou. Eles vão dizer que você é maluco. Experimenta falar no meio acadêmico que você acredita na história de Jonas e o peixe. Não é baleia, né? E o grande peixe. Diga isso para eles. Eles vão ridicularizar você. Nessas horas somos tentados a nos envergonhar do Evangelho. Pastor, mas o que é o Evangelho então? A mensagem do Evangelho. Por que muitos talvez às vezes se envergonham? Ora, a mensagem do Evangelho é basicamente a seguinte: um menino pobre, nasceu no estábulo no meio de bichos, foi criado numa aldeia, treinado para ser carpinteiro, nem sua própria família dava crédito a ele, foi crucificado em fraqueza, porque se dizia filho de Deus. É por isso que muitos se envergonham do Evangelho. Os judeus esperavam um libertador político, um governador. É por isso que Jesus foi escândalo, pedra de tropeço. A primeira vez que Paulo foi visitar os gregos, a Bíblia diz que eles começaram a tirar sarro de Paulo, porque ora, ali estava a nata intelectual da época, ali estavam os filósofos, as pessoas que mais pensavam, os melhores pensadores que a terra já tinha produzido, Platão, Sócrates e por aí vai. Agora se coloque no lugar de Paulo. Você, no meio das pessoas mais inteligentes do mundo, pregar que o carpinteiro de Nazaré salva a humanidade através da sua morte na cruz. Não se envergonhe do Evangelho, meu irmão. Não se envergonhe daquilo que você crê. Não interessa os princípios que o mundo siga. Hoje em dia, imagina um adolescente falar assim: olha, eu sou virgem, vou me guardar para o meu marido ou para minha esposa. Meu pai do céu, fala isso lá na sua escola para você ver. Chove pedrada em cima da sua cabeça, seu extraterrestre. Que mundo você vive? Fala assim: ó, eu não fico com ninguém, estou me guardando, bem guardado.
Vão falar que você é maluco. Diga que você não se relaciona como todo mundo se relaciona, eles vão dizer que você é doido. Diga lá, você que é irmã. Olha, na minha casa quem manda é meu marido. Ele é o cabeça. Pode ter certeza. As pessoas vão chamar você de retrógrada, ultrapassada, principalmente as feministas, é óbvio. Diga que você acredita na missão da mulher. Qual que é a missão da mulher? Missão de mãe, óbvio, aquelas que têm filho. Missão de mãe. Eles vão dizer, você é doida. Você vai gastar a sua vida cuidando de criança. Você é maluca. Vai ser feliz. Daí um dia você vai estar diante de Deus. Deus vai dizer assim para você: olha, parabéns, né, dona fulana. Puxa vida, 3 carros 0, joia. Dava cesta básica para o asilo. Olha que legal. Foi uma mulher expressiva diante da sociedade. Joia. Seus filhos, onde estão? Cuidou? Ah, não, é que eu estava muito ocupado, né, senhor? Para eu conseguir uma coisa, eu tinha que abrir mão de outra. Não se envergonhe do evangelho, dos princípios que Jesus Cristo passa para mim e para você. Segundo, o evangelho ofende o homem natural. Não importa quão capaz o homem seja. Guarde bem isso que eu vou falar. Não importa quão capaz, quão inteligente seja o homem. Isso não tem o poder de fazer ele se tornar cristão. Não tem. O que prova que de fato eu e você estamos pregando o evangelho verdadeiro é que a pregação do evangelho vai sempre ofender o homem natural. O homem que não é nascido de Deus. Olha o que Mahatma Gandhi dizia, até hoje é idolatrado na Índia e em muitos lugares. Ele adorava o Sermão da Montanha. E convenhamos, quem fala mal do Sermão do Monte? Se um ateu lê o Sermão da Montanha, ele vai dizer que é algo bom. Mahatma Gandhi dizia o seguinte a respeito de Jesus: os seus ensinos são ótimos. Todavia, a minha mente natural não consegue compreender, não consegue entender que ele tem o poder de me salvar da perdição. Imitar a Cristo, talvez alguns conseguem, de forma externa, é óbvio. Mas diga para eles que não basta você imitar Cristo. Diga para eles que Jesus Cristo, na verdade, não é apenas um homem para se imitar, mas que Ele é verdadeiramente um Deus para salvar a mim e a você do nosso pecado, da perdição. E eles não vão dar ouvidos para você. Tenho certeza que não. Jesus não é apenas um homem, meu irmão, mas Ele é um Deus. E somente Ele tem o poder de salvar a mim e a você. Apresente a Jesus Cristo como um professor, como um bom mestre, como um profeta. Não haverá problemas. Diga que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e que te resgatou do império das trevas. E eles vão começar a achar que você é um ridículo. Evangelize apresentando Jesus como resolvedor dos problemas. É assim como eles evangelizam, né? Venha para... Seu casamento está destruído, venha para Cristo e Ele vai melhorar. A vida financeira arrebentada, venha para Cristo e vai melhorar. Seus filhos estão rebeldes, venha para Cristo, uma oração e vai resolver os seus problemas. Evangelize dessa forma. E você não vai receber retaliação alguma. Agora evangelize do jeito que o Evangelho diz que temos que evangelizar. A mensagem da cruz, diz a Bíblia, é uma ofensa para o homem natural. Pastor, mas qual que é essa mensagem? A mensagem da cruz não é que você é uma pessoa boa, que você precisa fazer coisas boas para ser salvo. Muito pelo contrário. A mensagem da cruz para mim e para você é a seguinte: nós, sem exceção, estávamos perdidos. Nós, todo ser humano, sem exceção da criança ao idoso, nascemos com um câncer maligno, que nos mata a cada dia, que vai nos levar para o inferno. O seu problema, você precisa entender que não está no seu casamento. Não adianta você pensar que, olha, o dia que o meu marido, o dia que a minha esposa melhorar, o dia em que eu tiver uma vida financeira melhor, que eu conseguir aquele emprego, passar naquele vestibular, então os meus problemas vão ser resolvidos. Ou até mesmo o dia que eu for curado. Não, não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que nós somos os desgraçados sem Cristo Jesus. Eu sei que é forte essa palavra, mas é isso. Sem graça. Paulo diz, desventurado homem que sou. Ou seja, desgraçado homem que sou. O Evangelho vem dizer para mim e para você que nós somos pecadores, pervertidos, que os nossos pensamentos são nojentos, que até as nossas próprias bondades estão recheadas de maldade. Ora, qual homem natural vai aceitar esse tipo de mensagem e vai ficar bem? O Evangelho vem dizer que não há um bom,
nenhum sequer. Que todos, sem exceção, se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Que não há criança boa. Eu sei que hoje em dia tem aquela tese, né? Ai, criança é um anjinho. É mesmo? Não fale não para a sua criança. Você vai criar um monstro dentro da sua casa. Se você tem filho pequeno, você sabe. Talvez não aprendeu com ninguém, mas eu tenho certeza que já levantou a mão para bater no seu rosto. Ora, com quem aprende? Se não for com a natureza maligna que está dentro dela. E o Evangelho vem exatamente dizer isso, olha, não há bons. Crianças não são boas. Pastor, mas criança não mente. Pode não mentir como nós, adultos. Mas ela vai dar o jeitinho dela. Criança, adolescente, jovens, adultos, idosos, todos são podres, pervertidos e carecem da graça e da misericórdia de Deus. Uma vez eu conversava com uma senhora, logo após eu pregar sobre a graça de Deus, que nós somos salvos pela graça. Eu nem tinha terminado a pregação, acabei a oração, ela já veio na hora pegar pelo pescoço. Não literalmente, né? Pastor, que absurdo que é esse que o senhor está falando aí? Eu casei virgem, fui esposa de um só marido. A vida inteira enterrei o meu velhinho, só conhecia ele. Agora o senhor vem com esse discurso, que eu vou para o mesmo céu que a prostituta vai. Que se ela se arrepender, ela vai ter o mesmo direito que eu tenho. Eu falei para ela, exatamente. Todos que se arrependerem vão para o mesmo lugar. Da mesma forma, a senhora não é tão boa quanto a senhora pensa, não. Ora, moralmente falando, diante da sociedade, notinha 9,5. Mas vamos fazer aqui um cálculo bem rápido. Você sabe, pecado não é apenas aquilo que fazemos de forma exterior, mas aquilo que passa na nossa mente também, como diz Jesus Cristo. Não matarás. Ele explica, eu porém vos digo, aquele que chamar o seu irmão de tolo, já é réu do inferno. Não adulterarás. Eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher, e óbvio para um homem também, com intenção impura, já cometeu adultério. Ou seja, se o motel entra dentro da sua cabecinha, meu irmão e minha irmã, para Deus é a mesma coisa. Vamos fazer um cálculo bem rápido. Você acha que você é bom? E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados por toda a palavra frívola que nós falamos. Palavra frívola é palavra dita sem labor, sabe, sem o esforço de pensar. Aquele negócio assim, falei, mas tá de cabeça quente. É mesmo. Vai dar conta de cada uma dessas palavras, diz a Escritura. Mas não só de todas as palavras, mas de todos os nossos pensamentos também. Vou fazer um cálculo bem básico. Vamos colocar que você é uma pessoa quase santa. Quase. Você tem por dia aí para arrebentar 3 pensamentos impuros, errados na sua mente. Só 3. É óbvio que eu sei que é mais. Mas vamos colocar. Passam pela sua mente apenas 3 pensamentos errados durante o dia. 3 pensamentos por dia darão 90 pensamentos errados no mês. Darão 1.080 pensamentos pecaminosos no ano. Arredonda para 1.000. Se eu morresse hoje, eu seria julgado por 32.000 pensamentos errados. Você que tem 50 mil. 60 mil. E você ainda consegue pensar em você como uma pessoa boa? Essa é a mensagem. É óbvio que ela ofende. Mostrar que o ser humano é mau. Agora, se você quer ser politicamente correto, pregar o cristianismo apenas de forma moral, legal, o Jesus Cristo, paz e amor, porque para muitos Jesus é assim. Jesus lá é paz e amor. Mas eu faço isso, não tem problema não, vem para cá. Jesus aceita. Daí você vê um monte de pastor que vai à TV, a programas ímpios como Fátima Bernardes e por aí vai, que é aplaudido pelo mundo, fica bem com todo mundo. Ora, tem alguma coisa errada. Ou com Deus que ele prega, ou com ele. Uma vez eu vi um padre num programa de auditório, e o padre, então olha o que ele disse para todo mundo: Deus é amor. O auditório foi a loucura. Esse padre não é intolerante. Como que pode? Ímpios, tortos, errados, pervertidos aplaudirem uma frase que Deus é amor? É porque talvez o Deus que o padre apresentou foi errado. É óbvio que Deus é amor, mas não apenas isso. O amor anda junto com a justiça, e Deus se ira contra o pecado. Terceiro e último para encerrar,
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você pode falar para a pessoa do seu lado? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque ele sabia, como que eu vou me envergonhar da única coisa capaz de salvar o homem, de salvar o ser humano perdido? O Evangelho não diz a Escritura que é o poder de Deus para curar, ainda que ele cure. O Evangelho não diz a Escritura que ele é o poder de Deus para prosperar, para abençoar, para dar carro novo, casamento gostoso e vida feliz. Não! Absolutamente não! Se alguém perguntasse para você, por que você de fato crê em Cristo? Por que você é cristão? Adianta você falar assim, olha, desde a época que eu me converti, eu não me envergonho da escolha que eu fiz. Porque desde a época que eu aceitei a Jesus Cristo, como se fosse um favor que você fez para Ele, hoje em dia é esse o convite, né? Aceite a Jesus Cristo. Meu irmão, é Ele que tem que aceitar a gente. O perdido éramos nós, não Ele. Mas você diz, não, depois que eu aceitei a Cristo, eu tenho sido mais feliz, eu durmo melhor, eu brigo menos com meu marido, eu abandonei certos hábitos e vícios. Essa é a razão pela qual eu não me envergonho do Evangelho. Jesus Cristo fez muito bem para mim. É só isso. Como eu disse, ainda que essas coisas sejam bênção, mas não é disso que eu e você devemos nos orgulhar jamais. Você acha que o poder de Deus é realmente para você sair dando testemunho aí? Ah, eu fumava 20, agora eu fumo 2. Eu bebi, agora não bebo mais. Glória a Deus que de fato Jesus Cristo liberta, cura. Mas o grande testemunho não é esse. O grande testemunho é o seguinte: eu estava perdido. A minha vida não tinha solução. Eu estava fadado ao fracasso e destinado ao inferno. Mas mesmo assim a graça de Deus me alcançou. Mesmo assim a misericórdia de Deus me buscou. No mais profundo abismo, eu estava na lama do pecado. Eu era odiador de Deus. Mas mesmo assim, Cristo Jesus, com sua graça imerecida, me arrancou do império das trevas. Eu estava morto e Ele me deu vida. Esse é o testemunho de quem não se envergonha do Evangelho. Não apenas aquele testemunho, eu tinha 2, agora eu tenho 3. Eu era assim, agora eu sou assado. Glória a Deus por isso. Mas esses testemunhos, meu Deus, as religiões oferecem. Eu conheço pessoas de um tanto de religião que fumavam e não fuma mais, que bebia e não bebe mais. A psicologia faz pessoas se sentir melhor. Depois que eu comecei a fazer algumas sessões, melhorou. Mas essas coisas não salvam as pessoas. É o que diz o Evangelho. É por isso que Paulo não se envergonha, porque ele sabe que o Evangelho é a única coisa que pode salvar. Mateus 18:11, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio salvar quem estava perdido. Salvação. Essa é a palavra de ordem do Novo Testamento. Só que para você, meu irmão, entender verdadeiramente o que significa salvação, é necessário você ter um entendimento bíblico desde lá de trás. Desde lá de Gênesis, você precisa entender o que é queda, o que significou, o que é o pecado. E você lembra? A primeira coisa que o pecado fez foi cortar a relação entre o homem e Deus. E é isso que o pecado faz até hoje. A primeira coisa que ele faz é cortar a comunhão entre o homem e Deus. No Éden, Deus tinha criado o homem, ele estava em perfeita comunhão com Deus. Mas então, por conta do pecado, essa comunhão foi cortada. Salvação é a libertação do homem da consequência da queda, do pecado, e de fato a reconciliação com Deus. Religião significa isso, religar. Ora, o que nós religamos? Aquilo que foi interrompido, aquilo que foi quebrado. Sim, Jesus veio para nos libertar da culpa do pecado, porque você sabe, os nossos pecados produzem culpa. A primeira culpa é óbvio que parte de Deus, que quando você peca, se você é cristão de verdade, você se sente sujo, nojento, você tem vergonha de si mesmo. É isso que acontece quando pecamos. Todavia, nós confessamos, nos arrependemos, e por diversas vezes ainda, você vê aquela gotejação do diabo na sua mente. Fez isso, hein? Que belo exemplo de crente.
tanto tempo na igreja, não adiantou nada. Ou às vezes até alguém fala, né? Ah, crente, é mesmo, hein? Crente faz isso, é? Crente fala esse tipo de coisa? Não é à toa que um dos nomes do diabo é o acusador, que nos acusa de dia e de noite. Mas também essa salvação vem nos libertar do poder do pecado. Porque olha que a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Você sabe, você tentava se desvencilhar do pecado, mas sem Deus não consegue. Eu durante anos vi minha mãe tentando parar de fumar, mas fazendo tudo que é tipo de mandinga. Cortava cenoura em cubinho, escondia cigarro, pedia para eu esconder. Daí ficava bravo porque eu escondia, que até eu esquecia, né? Batia em mim aí. Eu vi durante muitos anos fazendo isso daí. Por que não conseguia vencer aquele gigante de 5 centímetros? Escravo do pecado. A salvação vem nos libertar da escravidão do pecado e, como diz Jesus Cristo, nos tornar escravo da justiça. Mas essa salvação também vem nos libertar da corrupção do pecado. Desde quando Adão pecou, meu irmão, um vírus de fábrica vem em todo smartphone chamado ser humano. Para entender mais fácil. O ser humano veio com pecado de fabricação. O seu físico foi corrompido, o seu coração foi corrompido, seus pensamentos foram corrompidos. Você sabe, não adianta você ter um computador bom, vários programas bons. Você está com vírus, meu irmão, não vai funcionar do jeito que era para funcionar. E a mesma coisa acontece com a gente. Por conta do pecado, nós temos pensamentos nojentos, pervertidos, somos propensos ao mal. E a salvação veio justamente nos livrar desse pecado. A salvação vem nos reconciliar com Deus. O pecado, diz a Escritura, fez com que nós, sem exceção, estivéssemos debaixo da ira de Deus. Talvez seu pai é um troglodita e talvez já deu umas tabefas em você. Você sabe, vê o homem irado, dá até medo. É mesmo? Você não viu Deus irado. Você não tem noção que é Deus irado. E a Bíblia diz que o pecado nos coloca debaixo da ira de Deus. E nós precisamos ser libertos dessa ira vindoura, que diz a Bíblia que uma ira de Deus ainda está por vir sobre aqueles que não se arrependem. Olha o que diz, estou encerrando já, Mateus 3:7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus iam ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Os religiosos todos indo para ser batizados. E João Batista sabia: vocês estão tentando fugir da ira de Deus. Vocês acham que o simples fato de entrar numa água e sair vai resolver os problemas? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que é necessário para que nós venhamos a fugir da ira de Deus. O Evangelho vem dizer que Deus é quem faz a obra de salvação e apenas Ele. Nós não participamos dessa obra. Aliás, se você acha que você faz alguma coisa mesmo em relação à salvação, a única coisa que você fazemos, sabe qual é? Nós entramos com o pecado e Deus entra com a graça. Você percebeu que antes estava tudo bem? Antes de existir o ser humano, estava uma maravilha na eternidade passada. Fez um homem, começou a acontecer as coisas ruins. Olha como que é o ser humano. Adão foi criado no capítulo 2, capítulo 3 pecou. Que coisa, hein? Agora Deus veio falar que a salvação não depende daquilo que nós fazemos, mas exclusivamente daquilo que Deus fez. A salvação não depende da sua justiça, meu irmão. Não depende da sua bondade. Não depende do cumprimento da lei. Sabe por quê? Você não cumpre. Se eu falar aqui os 10 mandamentos, eu duvido que tem alguém em nosso meio que pode dizer: pastor, eu estou tranquilo em relação a esses 10 aí. Tá nada. Olha o primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Deus tem que ser primeiro. Você acha que verdadeiramente é? Ou muitas vezes dá aquela preguiça de orar, vira ao culto depois que briga com a esposa, com a areda, aí que não vem mesmo. Muitas vezes colocamos o dinheiro na frente de Deus, pessoas na frente de Deus. E aquele mandamento: não cobiçarás. Quantos aqui podem dizer: pastor, esse eu cumpro? Não cobiçarás nada do próximo. Quantos aqui podem dizer que não tem uma ponta de inveja no coração, às vezes, de coisas que acontecem com o vizinho e não acontece com a gente? A lei nunca pôde salvar o homem.
Pastor, mas para que serviam então os mandamentos? Sendo que o homem não é salvo por eles? Ora, os mandamentos eram um raio-x para mostrar, olha, Deus é daquele jeito, e Deus diz, cumpra. E ele queria apenas certificar a mim e a você, de que nós não temos condição nenhuma de cumprir aqueles mandamentos. Como diz Romanos 8, porquanto o que fora impossível à lei, ou seja, aos mandamentos, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, era impossível que o homem fosse salvo por conta daquilo que ele faz. Para encerrar, o Evangelho é um anúncio de que Deus fez tudo para que eu e você pudéssemos ser salvos. Que não vai ter um dia da nossa existência, ou quando chegarmos diante de Deus na eternidade, que poderemos bater no peito e dizer, Senhor, o Senhor fez grande parte, mas eu dei uma ajuda também, hein? Não fazemos isso. É Deus. Salvação depende exclusivamente da graça divina. Olha para a Escritura, Deus quem chamou Abraão, foi Deus que enviou os profetas, Deus que deu a lei, Deus que abriu o mar, Deus que fez tudo. E consequentemente foi Ele que nos salvou. Portanto, o Evangelho não é um incentivo ao esforço próprio para se conseguir salvação. Muito pelo contrário. O Evangelho é um anúncio de que Deus fez tudo sozinho para que eu e você pudéssemos ser salvos. E se você, assim como eu, também esteve perdido um dia, ou talvez se você que está me ouvindo esteja perdido hoje, mesmo dentro de igreja, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo veio para os perdidos. Então, que Ele possa nos achar e nos reconciliar com Ele mesmo, porque a nossa salvação não vem daquilo que nós fazemos, mas da graça de Deus sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?